Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 17 até o versículo de número 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Todos que aqui estão, sem exceção, têm algum problema. E a dúvida é, quando esses problemas serão sanados? Quando não precisaremos mais enfrentar ou viver essas coisas? Meus irmãos, a nossa esperança, a nossa fé está naquele que prometeu voltar. A esperança da igreja, ela é viva, porque nós temos a certeza que haverá um tempo em que esse tipo de promessa, ou seja, em que a paz será eterna, que o gozo será eterno, esse tempo vai chegar. Cidade de Deus e cidade dos homens é o tema dessa mensagem. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos que algumas pessoas preferiram viver ao seu bel prazer e fizeram escolhas dentro do direito dado pelo próprio Deus, do seu livre-arbítrio, e que vivem, como diz o versículo 19, pensando apenas nas coisas terrenas. E aqui está dito que o fim deles é a perdição. Aqui está dito que o Deus deles é o ventre, ou seja, seus próprios desejos, seus próprios anseios. Vivem para se satisfazer. É o tal do hedonismo. A glória que eles já têm é para a confusão deles mesmos, ou seja, é para que eles continuem perdidos, achando que estão bem. Mas então o apóstolo faz a grande afirmação, mas a nossa cidade está nos céus. Só nisso nós aprendemos uma coisa: não espere nada aqui, porque a nossa cidade aqui não está. Ela está nos céus. Mas, meus irmãos, a história da humanidade, nós sabemos que tem o seu momento triste, o seu momento caótico. Falar da cidade de Deus e da cidade dos homens, essas duas expressões, elas foram cunhadas por Agostinho. E ele se refere à cidade de Deus, o próprio jardim do Éden. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 8, Deus plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem. No mundo, Deus criou a região do Éden, e na região do Éden, Deus plantou um jardim, e foi nesse jardim que Deus colocou o homem. Ou seja, Deus construiu, Deus edificou a cidade dele e deu aos homens. Mas por causa do pecado, Deus os lança para fora da sua cidade, conforme diz Gênesis 3:23. Essa história é conhecida por mim, por você e por todos, até que não leem a Bíblia. Deus os coloca em sua cidade, eles pecam, Deus os lança fora da cidade, e fora da cidade de Deus, Adão e Eva, no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 8, diz que eles geram um filho chamado Caim. Deus disse a Adão e Eva que se eles desobedecessem a única lei, a única regra universal que havia, que era de comer o fruto do conhecimento da ciência do bem e do mal, eles morreriam. Mas eles comeram o fruto e imediatamente não morreram. Não era um fruto envenenado. Não seria uma morte instantânea. Eles são expulsos do jardim. São expulsos do lugar em que Deus preparou para eles. E depois que eles geram a Caim, e você sabe que Caim vai matar o seu irmão Abel. Ou seja, a morte havia entrado no mundo por conta do pecado, mas eles só vieram a conhecer a morte por intermédio de Caim. Assim, Caim se torna o primeiro assassino. Coisa triste estava acontecendo na história da humanidade, que foi criada e colocada por Deus dentro do próprio jardim. Agora estão fora do jardim,
não têm mais o direito à vida eterna e conhecem a morte da pior forma. Eles não viveram apenas até envelhecer e agora morrer por conta do pecado. Eles conhecem a morte, suas consequências, assistindo um próprio filho sendo um fratricida, matando o seu irmão. E quando Caim mata Abel, Adão e Eva perdem os 2 filhos, porque Caim vai se distanciar dos seus pais. E a Bíblia diz, no versículo 17 do capítulo 4 de Gênesis, que ele vai fundar uma cidade. E vai colocar o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Aqui, meus irmãos, nós temos o relato da primeira cidade sendo fundada pelo homem. A primeira sociedade humana. E assim inicia a cidade dos homens. O que Deus criou para o homem habitar e agora o que o homem cria para si mesmo. E há uma grande diferença entre essas 2 cidades. Aliás, há grandes diferenças entre essas cidades. Porque na cidade dos homens, nós vamos ver no capítulo 4, versículo 19 de Gênesis, que ali haverá as gerações, e através de um dos filhos de Caim, chamado Lameque, vai haver a primeira bigamia. Ou seja, um homem se casará com 2 mulheres ao mesmo tempo, contrário aos princípios de Deus. Nós vamos ver que nesta cidade, na cidade dos homens, no versículo 23 do capítulo 4, Lameque vai dar continuidade à dinastia do assassinato. Enquanto seu pai, Caim, foi o primeiro assassino, agora Lameque vai matar 2 pessoas. E não só isso, ele mata 2 pessoas e festeja. Ele comemora, ele canta a morte dessas 2 pessoas. Conta isto às suas 2 mulheres, como se fosse motivo realmente de festa. E também é digno de nota que você não vai ver em momento algum da história de Caim ele se arrependendo de alguma coisa. E o versículo 13 do capítulo 4, ele diz: a minha culpa é muito pesada para suportá-la. Em momento algum ele diz para Deus que está arrependido, em momento algum ele quer reconciliação, em momento algum ele clama por redenção, e é com essas características, ou seja, com atos de traição, com atos de assassinato, com atos de crueldade, que a primeira sociedade humana é formada. A primeira cidade humana tem origem nessas coisas promíscuas diante dos olhos de Deus. Então vejam a diferença em tão pouco tempo de um lugar em que o homem estava e para onde agora ele está, por conta de uma decisão, por conta de uma escolha. Foi apenas uma decisão, era apenas uma lei, uma regra universal: não coma desse fruto. Você pode comer dos frutos das outras 2 milhões de espécies de frutos que tem na terra, só não come aquele fruto. E eles foram lá e comeram aquele fruto. E agora estamos vendo o resultado daquele ato. Por isso, quando Deus diz não, não faça. O não de Deus não é apenas uma proibição para te dizer: olha, não seja feliz, não seja alegre, não desfrute, ou como alguém pense, não aproveite a vida. Não é isso. Deus está livrando de resultados que nós sequer fazemos noção do que vai acontecer, por conta de uma decisão, por conta de uma desobediência. Quando nós tomamos uma decisão errada, nós saímos da cidade de Deus e passamos a estar na cidade dos homens. E cidade dos homens é assassinato, é bigamia, é promiscuidade. A cidade dos homens é traição. A cidade dos homens é competição. A cidade dos homens é vanglória. Eu vou colocar o nome da minha cidade, o nome do meu filho, para que todos saibam, para que todos vejam. Nós queremos ostentar, nós queremos o nosso nome nas coisas, nós queremos o nosso nome nos cartazes. Ou seja, na cidade dos homens a glória não é para Deus. Na cidade dos homens a glória é para os homens. E Agostinho, ele classifica exatamente assim essas 2 cidades. Ele diz: a cidade de Deus representa o amor de Deus até o desprezo de si mesmo. A cidade dos homens representa o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Então os homens vão se afastando de Deus e afastando Deus de si, o máximo que podem. A diferença entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, a história não para por aí. Se parasse por aí já estava uma tragédia, mas não para. Quando nós vamos para o capítulo 6 de Gênesis, no versículo 2, havia 2 gerações na terra: a geração dos filhos
de Deus e a geração das filhas dos homens. E aqui faz menção da geração de Sete. Sete foi um filho de Adão e Eva, depois de Abel. Sete gerou Enos. No tempo de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, quando fala os filhos de Deus, em Gênesis 2, está falando da geração de Sete. E quando fala das filhas dos homens, está falando da geração de Caim. Aqueles que Paulo diz em Filipenses 3,19, que só pensam nas coisas terrenas. Essas duas gerações, elas se encontraram porque começaram a povoar a terra. Aí a Bíblia diz que os filhos de Deus, a geração de Sete, olhou para a formosura das filhas dos homens e se relacionaram. E destes relacionamentos nós vamos ver na descrição bíblica destas duas gerações se relacionando, geraram os opressores, os dominadores, os ditadores. A maldade tomou conta da raça humana na cidade dos homens. Então não havia mais paz. Iniciou o processo de invasão, o processo de ataque, um querendo tomar aquilo que era do outro. Armas começaram a ser produzidas da geração de Caim, porque eles começaram a trabalhar no metal. Desse relacionamento, homens valentes, guerreiros, nasceram e foram se tornando então os ditadores daquela época. Sempre que os filhos de Deus perdem a visão, sempre que os filhos de Deus olham para a formosura terrena, a tragédia vai acontecer. Sempre quando o crente deixa de olhar para cima, para a cidade de Deus, e passa a olhar para a cidade dos homens, para baixo, a tragédia vai acontecer. Porque o filho de Deus olha para cima, o servo de Deus olha para cima. Ele tem um alvo, ele tem um foco, ele tem um objetivo, ele tem uma convicção. Ele não se perde pelas belezas, pelas formosuras, pelos encantos, pelos brilhos desta terra. Porque ele sabe, o homem de Deus sabe, que o fim de quem age assim é a perdição. Naquela ocasião, da geração resultante daqueles dois povos, o juízo veio por água. É onde Deus manda o dilúvio global, onde apenas 8 almas se salvaram. Ou seja, Deus devastou a cidade dos homens. Deus está mostrando que onde o homem coloca a mão, ele estraga. Onde o homem quer copiar a Deus, ele estraga. Não fica bom. O seu ego se torna o seu próprio Deus. Ele se autoglorifica. Ele afasta Deus de si mesmo. E o resultado é a morte. Quando nós olhamos para o contexto bíblico, Deus dá uma nova chance aos homens após o dilúvio, através da geração de Noé e de seus 3 filhos. Nós vemos como caminha a humanidade, chegando até a nossa época. O homem matando, o homem traindo, o homem matando entre família, o homem oprimindo, o homem sendo cruel, como dantes aconteceu. Da mesma forma, porque o homem está construindo um mundo conforme o seu propósito. Esse mundo agora é a cidade dos homens. Perceba que dia após dia Deus está sendo tirado do contexto da humanidade. Apenas o ato de crer em Deus nas universidades já está sendo chamado de fascismo. Só por você dizer que crê em Deus, as pessoas já estão taxando isso de fascismo. Em aulas de psicologia em muitas universidades brasileiras já está se tirando o conceito de alma. Quem acredita em alma é caçoado, é zombado. Como é que pode alguém ainda acreditar nisso? Porque tirando esses elementos espirituais da vida do ser humano, ou seja, amando-se a si mesmo, conforme Paulo disse a Timóteo, homens amantes de si mesmo nos últimos dias, desprezando Deus. Então a humanidade está caminhando nessa direção, na direção contrária à presença de Deus, na direção oposta à cidade de Deus. Caim, ao invés de se arrepender, Caim, ao invés de pedir perdão e dizer, eu quero continuar com o Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, não, ele foi se afastando ainda mais da cidade de Deus, fez a sua própria cidade, achou que isso ia servir de redenção, mas nós não podemos, mesmo diante de tudo isso, incorrer no mesmo erro que os filhos de Deus daquela época incorreram.
Nós não podemos olhar para esta terra. Nós não podemos colocar os nossos propósitos aqui. Nós não podemos esperar nada daqui. Se o fizermos, estaremos fazendo a mesma coisa que os filhos de Deus fizeram ao olhar para os filhos dos homens naquela época. Lá, o juízo veio por água. Agora, você sabe, eu sei. A segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 7, diz que o juízo virá pelo fogo. Haverá juízo, porque Deus ainda é Deus de juízo. Esse negócio que Deus é amor e pode fazer o que você quiser e seja feliz, porque que Deus quer que você seja feliz e você pode amar do jeito que você quiser, e amor é um conceito pessoal e você que decide o que é amor e o que não é. Não! Engano! Tem um Deus que ainda rege, tem um Deus que ainda governa. Aliás, o único Deus que existe é o Deus que governa, é o Deus que ainda domina, é um Deus que ainda ensina. Por que Ele faz isso? Porque Ele não quer que as pessoas se amem, Ele não quer que as pessoas sejam felizes. Meus irmãos, Deus não quer que as pessoas se percam, porque Ele está dizendo, o fim deles é a perdição. E Deus não criou o homem com o propósito de perdê-lo. Deus criou o homem com o propósito de habitar com o homem para sempre. Mas o homem faz as suas escolhas e toma as suas próprias decisões. Tire os seus olhos da cidade dos homens. Se você continuar com os seus olhos na cidade dos homens, você nunca vai ter paz. Porque na cidade dos homens é guerra, é conflito, é angústia. Tire os seus olhos da cidade dos homens, porque se você não tirar os olhos da cidade dos homens, você nunca vai ter fé. Porque na cidade dos homens Deus é retirado. Tire os teus olhos da cidade dos homens, porque senão você nunca vai ter esperança. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Comece a olhar para a cidade de Deus, para as características da cidade de Deus, que são extremamente convidativas. Enquanto na cidade dos homens só aconteceram tragédias, enquanto nós estamos vendo que nesse mundo as tragédias continuam acontecendo, homens vendendo tudo que podem em troca de poder, em troca de riqueza, em troca de fama. Nós temos características da cidade de Deus na sua santa palavra. A Bíblia diz no Salmo 87, versículo 3, que coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. A Bíblia diz no Salmo 46, versículo 4, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A Bíblia diz no Salmo 48, versículo 8, que Deus confirmará a sua cidade para sempre. Ou seja, essa cidade não pode ser devastada, essa cidade não pode ser destruída, essa cidade não precisa ser reconstruída, porque ela está confirmada por Deus para sempre. E Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, esta é a nossa cidade, esta cidade está nos céus, está guardada para aquele e para aquela que mesmo estando aqui, ainda olha para esta cidade, ainda olha para a cidade de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 10, falando de Abraão, que Abraão foi chamado para sair da sua terra, para sair do meio de sua parentela, para sair pela fé, para uma terra que ele nem sabia onde era e que direção ficava. Deus disse, só sai que eu vou te mostrar onde ela fica. A Bíblia diz que ele chegou em Canaã, a Bíblia diz que ele se estabeleceu em Canaã, mas sabe o que diz 11:10 de Hebreus? Que mesmo em Canaã ele fez tenda, ele fez cabana, ele não construiu sua cidade. Sabe por quê? E diz o versículo, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aqui está dizendo que ele chegou em Canaã, diz, tá bom, é aqui, mas não estou vendo ainda o que Deus prometeu, então eu vou armar uma cabana e vou ficar, porque ele acreditava que Deus ia construir a própria cidade, ele estava esperando em algo maior, ele vislumbrava algo muito maior do que ele viu em Canaã, mesmo Canaã sendo campina verdejante, banhado por rios, terra que mana leite e mel. Ele ainda disse, não é isso que eu estou esperando, eu sei que ele tem coisa maior, eu sei que ele tem coisa melhor do que essa Canaã. Sabe o que ele está dizendo? Eu não estou olhando para a cidade dos homens, Deus é maior do que isso. Deus é maior que uma terra, Deus é maior que uma árvore, Deus é maior do que um rio. Deus não pode se limitar a isso. Coisas gloriosas se dizem da cidade de Deus. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que esta cidade não é feita por mãos, que esta cidade é eterna,
que esta cidade está nos céus. Veja bem, não é feita por mãos, ela é eterna e ela está nos céus. É a cidade que eu estou esperando, é a cidade que a igreja tem que esperar. É esta promessa. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz raiar. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é ONU, não é China, não é Rússia, não é Europa. É Jesus a esperança da igreja. É Jesus a esperança da igreja. Nós não estamos olhando para a cidade dos homens, estamos olhando para a cidade de Deus. A cidade de Deus estava lá no início e ela reaparece intacta no final. Você pode ver, depois a Bíblia não fala mais do jardim, a Bíblia não fala mais da cidade que Deus construiu para o homem. A história vai acontecer, Deus vai devastar, vem o dilúvio, dá uma nova chance para a humanidade, chega até nós. E onde está a cidade de Deus? Guardada para o seu povo, guardada para os seus filhos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, como eu disse, estava lá no início. Não se fala mais dela, mas ela aparece intacta lá no final. Está em Gênesis e volta em Apocalipse. O apóstolo João está tendo visões. No capítulo de número 21 de Apocalipse, a Bíblia diz no versículo 10 que ele foi levado. Ele foi levado a ver a grande cidade. Ele diz: e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do... E lá no versículo 18 do capítulo 1, ele diz assim: a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópras, o undécimo jacinto e o duodécimo ametista. E as 12 portas eram pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Onde está o Egito? Onde está a Babilônia? Onde está Roma? Estou falando de impérios. Onde está a Grécia? Onde está o Império Britânico? Onde está o Império Otomano? A cidade de Deus está intacta, guardada, reservada, preservada nos céus, para mim e para você. Por isso o salmista disse: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Sabe o que não haverá nessa cidade? A Bíblia diz o que não haverá nessa cidade. Apocalipse 21, 22, não vai ter templo. A Bíblia diz, Apocalipse 21, 23, não vai ter sol. 21, 23 de Apocalipse não vai ter lua. 22:3 de Apocalipse não vai ter maldição. 21:4 não vai ter lágrima. 21:4 não vai ter morte. 21:4 não vai ter pranto. 21:4 não vai ter calor. 21:4 não vai ter dor. 22:5 não vai ter noite. 22:5 não vai ter lâmpada. Não precisa. É Deus quem vai iluminar. É Deus quem vai sustentar. É Deus quem vai cuidar. Não precisa de templo, porque Ele próprio é o templo. Nós vamos estar em Deus e Deus estará em nós. Olhe para a cidade de Deus. Mas será que isto tudo é verdade? Será que podemos confiar? Tente então confiar na cidade dos homens. Procure alguma. Onde estão os grandes impérios? Onde estão os grandes imperadores? Os faraós se chamavam de semideuses. Eram embalsamados nos seus sarcófagos, suas grandes pirâmides, porque eles acreditavam que um dia ia retornar. Estamos esperando. Alguns até retornam, né? Descobre o sarcófago, abre, está lá a múmia. Retornou, está ali. É melhor esperar a cidade de Deus. Porque tudo que ele disse até hoje, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Então não vai ser essa promessa que ele vai falhar. É por isso que o Senhor Jesus oferece a seguinte consolação para mim e para você. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Jesus dizendo: crede também em mim. Na casa de meu Pai, olha a cidade de Deus aí, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês que iria para lá preparar o lugar. Jesus está dizendo: se não tivesse, fiquem tranquilos, eu vou lá preparar. De qualquer forma, haveria lugar garantido para aqueles que ainda estão olhando e esperando pela cidade de Deus. Você tem certeza que você vai para lá? Você tem certeza que você tem entrado na cidade de Deus? Tem um ingresso que foi comprado com o preço de sangue de Jesus. Para entrar lá, precisa ser lavado pelo sangue de Jesus. Esse mesmo Jesus que diz que na casa do Pai há muitas moradas, não se turbe o seu coração. Ele disse assim: olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Então, para ir à casa do Pai, para morar na cidade que Deus projetou, e veja, não é construída por mãos, ela é eterna, ela está nos céus. Tem um caminho para chegar lá. Jesus disse: eu sou o caminho. É por isso que a igreja ainda está na terra, para dizer a você que o caminho está ainda aberto, que Jesus ainda salva, que ainda tem lugar na cidade de Deus. Você que quer colocar a sua vida nas mãos de Jesus e dizer: a partir de hoje eu me entrego de corpo, alma e espírito a Ele. A partir de hoje eu quero que a minha mente, o meu desejo, o meu anseio, o meu propósito seja dominado por Ele. Eu não quero mais olhar para a cidade dos homens, mas para a cidade de Deus. Se você quer nessa noite se entregar para Jesus, eu convido a você sair do seu lugar, ir aqui à frente para entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para ter a sua entrada garantida na cidade de Deus, que está próximo, muito próximo de voltar, de chegar para nos levar para lá. Jesus.